Doutora, ele está morto há 3 horas, sussurrou a enfermeira. Mas Sarah não conseguia aceitar. Seus dedos tremiam sobre o peito gelado do menino de 8 anos. Se eu orar agora, ele se levantará, disse em voz alta. A sala explodiu em risadas nervosas dos colegas médicos. Até que algo impossível começou a acontecer bem diante de seus olhos, e o silêncio tomou conta do hospital inteiro naquela madrugada fria de dezembro. A doutora Sarah Martinez nunca havia sido uma pessoa religiosa. Aos 42 anos, ela havia dedicado sua vida inteira à medicina, confiando apenas na ciência, nos protocolos e nos fatos concretos que podia tocar com suas próprias mãos. Como chefe da unidade de emergência do Hospital Central, ela havia visto de tudo: acidentes brutais, overdoses, tentativas de suicídio e morte. Muita morte. E em todos esses anos, nunca havia presenciado nada que não pudesse ser explicado pela lógica médica. Era uma noite especialmente fria de dezembro quando tudo mudou. O plantão estava sendo um dos mais pesados do ano, com uma sequência interminável de casos graves chegando pela porta da emergência. Sarah estava exausta, operando com apenas 2 horas de sono das últimas 48 horas, quando as sirenes da ambulância cortaram o silêncio da madrugada mais uma vez. O menino que chegou naquela maca não tinha mais de 8 anos. Cabelos castanhos bagunçados, roupas rasgadas, o rosto pálido como mármore. Havia sido atropelado por um carro em alta velocidade enquanto corria atrás de uma bola que havia rolado para a rua. O motorista estava bêbado e havia fugido do local, deixando o pequeno corpo inerte no asfalto gelado. Trauma craniano severo, múltiplas fraturas, parada cardiorrespiratória há 15 minutos, gritou o paramédico enquanto empurrava a maca pelos corredores do hospital. Tentamos reanimação no local, mas não obtivemos resposta. Sarah imediatamente assumiu o comando da situação. Sua equipe se moveu como uma máquina bem oleada, enfermeiras preparando medicamentos, residentes checando sinais vitais, técnicos conectando monitores. Por 45 minutos, eles lutaram contra o inevitável. Massagem cardíaca, desfibrilação, adrenalina, atropina. Tentaram de tudo, seguindo cada protocolo conhecido pela medicina moderna. Mas o monitor permanecia em linha reta. O silêncio eletrônico ecoava pela sala, quebrando apenas pelo som das máquinas de suporte e pelos sussurros tensos da equipe médica. O menino não reagia a nada. Suas pupilas estavam fixas e dilatadas, a pele cada vez mais azulada, a temperatura corporal despencando rapidamente. Doutora, murmurou Jennifer, a enfermeira-chefe, tocando gentilmente o braço de Sarah. Já são 3 horas. Não há mais nada que possamos fazer. Sarah olhou para o relógio na parede. 3h47 da madrugada. O protocolo médico era claro. Após tantas tentativas de reanimação sem sucesso, era hora de declarar o óbito. Era hora de parar. Era hora de aceitar a derrota. Mas algo dentro dela se recusava a desistir. Talvez fosse a exaustão, talvez fosse o fato de que aquele menino lembrava seu próprio sobrinho, ou talvez fosse algo mais profundo que ela não conseguia compreender. Seus olhos se fixaram no rosto sereno da criança, e uma sensação estranha tomou conta de seu peito. Doutora Martinez, disse Dr. Peterson, o cardiologista que havia chegado para ajudar. Precisa declarar o óbito. Já passou do tempo. Sarah não respondeu. Estava perdida em seus próprios pensamentos, lembrando-se vagamente de uma conversa que havia tido com sua avó quando era criança. Sua avó, uma mulher simples do interior, sempre falava sobre o poder da oração, sobre milagres, sobre coisas que a ciência não podia explicar. Sarah sempre havia considerado isso superstição, histórias de pessoas ignorantes que não compreendiam como o mundo realmente funcionava. Mas ali, naquele momento, com suas mãos sobre o peito gelado daquela criança, ela se lembrou das palavras exatas que sua avó costumava dizer: filha, quando a medicina não tem mais respostas, existe algo maior que pode intervir. Você só precisa ter fé e pedir. Sem saber por quê, Sarah colocou suas 2 mãos sobre o peito do menino e fechou os olhos. A sala ficou em silêncio, todos olhando para ela com expressões de surpresa e preocupação. Se eu orar agora, ele se levantará, disse Sarah em voz alta, sua voz ecoando pela sala de emergência. A reação foi imediata. Dr. Peterson soltou uma risada seca. Sarah, você está exausta. Isso não é científico. A enfermeira Jennifer trocou olhares preocupados com outros membros da equipe. 2 residentes no fundo da sala começaram a rir baixinho, achando que a chefe havia finalmente surrado sob a pressão. Doutora, acho que você deveria descansar, disse doutora Phillips, o neurocirurgião. Esse caso foi difícil para todos nós, mas você precisa aceitar que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance.
Mas Sara não se moveu. Suas mãos permaneceram firmes sobre o peito da criança, e ela fechou os olhos mais uma vez. Não sabia exatamente como orar, havia décadas que não fazia isso, mas as palavras começaram a fluir naturalmente de sua boca. Por favor, sussurrou, mal conseguindo acreditar no que estava fazendo. Eu sei que não sou a pessoa mais religiosa do mundo. Eu passei a vida toda confiando apenas na ciência, apenas no que posso ver e tocar. Mas esse menino, ele tem uma vida inteira pela frente. Tem uma família que o ama, sonhos que ainda não realizou, sorrisos que ainda não sorriu. Se existe algo maior que a medicina, se existe algum poder além da nossa compreensão, eu imploro, traga-o de volta. As risadas ficaram mais altas. Sara podia ouvir comentários sussurrados, ela perdeu a cabeça, estresse pós-traumático, alguém precisa tirá-la daqui. Mas ela continuou. Eu prometo que se isso acontecer, se esse milagre for real, eu nunca mais vou duvidar. Eu vou dedicar o resto da minha vida a entender que existe algo além da medicina, algo que pode tocar lugares que nossos medicamentos não alcançam. Foi então que aconteceu. Primeiro, foi apenas um movimento quase imperceptível no monitor cardíaco. Uma pequena ondulação na linha reta que havia dominado a tela por horas. Tão sutil que Sara pensou ter imaginado. Mas então aconteceu de novo. E de novo. As risadas pararam abruptamente. Todos os olhos se voltaram para o monitor. A linha reta começou a mostrar pequenos picos irregulares, como se o coração estivesse tentando lembrar como bater. Isso é impossível, murmurou Dr. Peterson, seus olhos grudados na tela. Sara abriu os olhos e olhou para o monitor. Seu coração disparou. Não podia ser real. Devia ser uma falha no equipamento, uma interferência elétrica, qualquer coisa exceto o que parecia estar acontecendo. Verifique os cabos, ordenou rapidamente. Pode ser um problema técnico. Mas Jennifer, que havia trabalhado naquele hospital por 20 anos e conhecia cada equipamento como a palma da mão, balançou a cabeça. Todos os cabos estão conectados corretamente, doutora. Os sinais são reais. Os picos no monitor ficaram mais fortes. Irregulares ainda, mas definitivamente sinais de atividade cardíaca. Sara sentiu as mãos tremerem enquanto checava o pulso do menino no pescoço. Fraco, quase imperceptível, mas estava lá. Meu Deus, sussurrou a enfermeira Jennifer, fazendo o sinal da cruz. Dr. Peterson se aproximou rapidamente, seu ceticismo dando lugar a um fascínio médico intenso. Sara, isso é, eu nunca vi nada assim. 3 horas de parada cardíaca, e agora? Mas o impossível estava só começando. A cor começou a voltar lentamente ao rosto do menino. O azul pálido da cianose deu lugar a um rosa tênue nas bochechas. Sua temperatura corporal, que havia despencado para níveis incompatíveis com a vida, começou a subir gradualmente. Precisamos de uma nova bateria de exames, disse Sara, sua voz médica assumindo o controle mesmo enquanto sua mente lutava para processar o que estava presenciando. Gasometria arterial, eletrocardiograma completo, tomografia cerebral, tudo. A sala explodiu em atividade frenética. Enfermeiras corriam para coletar sangue, técnicos preparavam equipamentos de diagnóstico, residentes faziam anotações furiosamente em seus prontuários. Mas todos continuavam lançando olhares perplexos para Sara e para o menino que deveria estar morto. 20 minutos depois, os resultados começaram a chegar. E cada um deles era mais impossível que o anterior. Doutora, disse doutora Phillips, segurando o resultado da tomografia cerebral com mãos trêmulas. O trauma craniano, ele simplesmente, não existe mais. Não há sinais de lesão cerebral. É como se o acidente nunca tivesse acontecido. Sara pegou o resultado e estudou cuidadosamente. Realmente, não havia nenhum sinal de trauma. O cérebro do menino estava perfeitamente normal em todas as imagens. E as fraturas? Perguntou, embora já soubesse a resposta que não queria ouvir. Nenhuma fratura visível nos novos raios-x, respondeu Jennifer, sua voz carregada de incredulidade. Os ossos estão intactos. Sara sentou-se pesadamente em uma cadeira, tentando processar o impossível. Em 20 anos de medicina, ela havia visto ferimentos cicatrizarem, havia visto pessoas se recuperarem de condições graves, mas nunca havia presenciado uma reversão completa de traumas fatais instantaneamente. Foi então que escutaram a voz. Onde estou? Todos na sala se viraram simultaneamente. O menino havia aberto os olhos e estava tentando sentar na maca. Seus olhos castanhos brilhavam com a curiosidade típica de uma criança de 8 anos, como se tivesse acabado de acordar de um cochilo tranquilo.
O silêncio na sala era ensurdecedor. 15 profissionais de medicina, cada um com anos de experiência, ficaram paralisados diante do impossível. Sarah foi a primeira a se recuperar. Aproximou-se lentamente da maca, seus instintos médicos voltando à tona apesar do choque. Oi, campeão, disse suavemente. Você se lembra do seu nome? Claro, respondeu o menino com um sorriso. Eu sou o Miguel. Miguel Santos. Tenho 8 anos e estudo na escola São José. Ele olhou ao redor, parecendo confuso. Por que estou no hospital? E por que todo mundo está olhando para mim assim? Dr. Peterson se aproximou e começou a fazer testes neurológicos básicos. Reflexos normais. Coordenação perfeita. Memória intacta. Cognição completamente preservada. Era como se o menino nunca tivesse sofrido qualquer tipo de trauma. Miguel, disse Sarah gentilmente, você se lembra do que aconteceu antes de chegar aqui? O menino franziu a testa, concentrando-se. Eu estava jogando futebol com meus amigos na rua. A bola rolou e eu corri atrás dela. Depois disso... Ele pausou, seus olhos ficando distantes por um momento. Eu me lembro de uma luz muito brilhante e de uma voz dizendo que eu ainda tinha muita coisa para fazer aqui. Mas foi só um sonho, né? Sarah sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela olhou ao redor da sala e viu que todos os outros também haviam escutado. Nos minutos seguintes, mais testes foram realizados. Cada resultado confirmava o impossível. Miguel Santos estava completamente saudável. Não apenas saudável, mas em condições físicas perfeitas. Seus níveis de oxigênio no sangue estavam normais, sua função cardíaca era a de uma criança atlética, e seus exames neurológicos não mostravam nenhum sinal de que havia sofrido qualquer tipo de trauma. Dr. Peterson chamou Sarah para um canto da sala. Sarah, preciso falar com você. Sua voz estava séria, quase sussurrando. Eu sou médico há 30 anos. Vi casos impossíveis, recuperações inexplicáveis, mas isso... Ele pausou, passando a mão pelo cabelo grisalho. Isso não é medicina. Isso é outra coisa completamente. Sarah assentiu lentamente. Eu sei. E você sabe o que é mais assustador? Eu sinto que sabia que ia acontecer. No momento que coloquei minhas mãos sobre ele e orei, algo dentro de mim tinha certeza de que ele voltaria. Você realmente acredita que foi a oração? Perguntou o Dr. Peterson, sua voz carregada de ceticismo científico lutando contra o que havia presenciado. Eu não sei mais em que acreditar, admitiu Sarah. Mas sei que testemunhamos algo que a medicina não pode explicar. E talvez isso não seja algo ruim. Talvez seja algo que precisa nos lembrar de que existem forças no universo maiores do que nossa compreensão. Enquanto eles conversavam, Jennifer se aproximou. Doutora, os pais do Miguel estão chegando. Eles receberam a ligação sobre o acidente há algumas horas e estavam a caminho. Ela pausou, com uma expressão preocupada. Como vamos explicar isso para eles? Era uma pergunta que Sarah não sabia como responder. Como explicar para os pais de uma criança que seu filho havia morrido por 3 horas e havia ressuscitado depois de uma oração? Como contar uma história que ela mesma mal conseguia acreditar? 10 minutos depois, Maria e João Santos irromperam pela porta da emergência. Maria estava chorando desesperadamente, se preparando para o pior momento de sua vida. João tentava se manter forte para a esposa, mas seus olhos vermelhos denunciavam o desespero que sentia. Onde está meu filho? Gritou Maria assim que viu Sarah. Por favor, me diga que ele está bem. Por favor. Sarah se aproximou do casal, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Seu filho está vivo e completamente saudável, disse, observando o alívio inundar os rostos dos pais. Mas preciso que vocês se preparem. O que aconteceu hoje foi algo extraordinário. Ela os levou até Miguel, que estava sentado na maca, balançando as pernas e perguntando quando poderia ir para casa. Quando Maria viu o filho, ela correu e o abraçou tão forte que ele começou a reclamar que ela estava o sufocando. Mãe, eu estou bem, disse Miguel, rindo. Por que você está chorando? João se aproximou de Sarah. Doutora, no telefone nos disseram que foi grave. Que ele havia sido atropelado. Sarah respirou fundo. Foi sim. Muito grave. Na verdade. Ela pausou, lutando para encontrar as palavras certas. Senhor Santos, seu filho chegou aqui em parada cardiorrespiratória. Tentamos reanimação por 3 horas, mas não conseguimos trazer ele de volta. O rosto de João ficou pálido. Mas ele está aqui,
ele está bem. Sim, está. E isso é o que torna tudo isso tão extraordinário. Sara olhou para Miguel, que estava animadamente contando para a mãe sobre o sonho estranho que havia tido. Algo aconteceu aqui hoje que a medicina não consegue explicar. Algo que vai além de tudo que aprendemos na faculdade. Nas horas seguintes, a notícia se espalhou pelo hospital como fogo em pasto seco. Médicos de outros departamentos começaram a aparecer na emergência, querendo ouvir a história em primeira mão. Alguns eram céticos, procurando explicações racionais. Outros ficavam em silêncio, absorvendo o impacto do que havia acontecido. Dr. Rivera, o diretor do hospital, chegou por volta das 6 da manhã. Ele conhecia Sara há 15 anos e sabia que ela era uma das médicas mais competentes e racionais de sua equipe. Quando ela lhe contou toda a história, ele escutou em silêncio absoluto. Sara, disse ele finalmente, você entende as implicações do que está me dizendo? Se isso vazar para a imprensa. Eu entendo perfeitamente, respondeu Sara. Mas não posso fingir que não aconteceu. 15 pessoas testemunharam. Temos registros médicos, gravações dos monitores, exames antes e depois. A evidência está toda documentada. Dr. Rivera passou a mão pelo rosto. E você realmente acredita que foi divino? Sara ficou em silêncio por um longo momento. Eu não sei se foi divino, se foi algum tipo de energia que não compreendemos, ou se foi algo completamente diferente. Mas sei que testemunhei algo que mudou fundamentalmente a maneira como vejo o mundo. E sei que Miguel Santos deveria estar morto, mas está correndo pelos corredores do hospital tentando convencer a enfermeira a deixá-lo comer sorvete no café da manhã. Quando o sol nasceu naquela manhã de dezembro, Miguel Santos foi liberado do hospital com um atestado médico que simplesmente dizia: paciente completamente recuperado de trauma múltiplo. Não havia como documentar adequadamente o que realmente havia acontecido. Mas as mudanças estavam apenas começando. Nos dias seguintes, Sara se encontrou pensando constantemente sobre aquela noite. Ela começou a questionar tudo o que sempre havia acreditado sobre medicina, sobre ciência, sobre os limites do possível. Começou a pesquisar casos similares ao redor do mundo, descobrindo histórias parecidas que haviam sido documentadas mas raramente levadas a sério pela comunidade médica. Uma semana depois, ela recebeu uma ligação inesperada. Era Maria Santos, a mãe de Miguel. Doutora Martinez, disse Maria, sua voz carregada de emoção, eu precisava ligar para agradecer. Não apenas por salvar meu filho, mas por ter tido fé quando ninguém mais tinha. Maria, eu. Não, por favor, me deixe terminar. Miguel me contou tudo. Ele lembra de você colocando as mãos sobre ele e orando. Ele disse que foi naquele momento que a voz bonita disse para ele voltar. Maria pausou, claramente emocionada. Minha família sempre foi religiosa, mas depois do que aconteceu, nossa fé se tornou algo completamente diferente. E não somos só nós. A história se espalhou pela nossa comunidade. Pessoas que haviam perdido a fé estão voltando para a igreja. Pessoas que nunca acreditaram em nada estão começando a questionar suas certezas. Sara escutou em silêncio, começando a compreender que as consequências daquela noite se estendiam muito além dos muros do hospital. E tem mais, continuou Maria. Miguel mudou. Ele sempre foi uma criança especial, mas agora, é como se ele tivesse uma compreensão sobre a vida que vai além da idade dele. Ele passa horas ajudando vizinhos idosos, consolando crianças que estão tristes, falando sobre coisas que uma criança de 8 anos não deveria saber. Após desligar o telefone, Sara se sentou em seu consultório e refletiu sobre tudo o que havia mudado em sua vida. Ela havia começado a orar regularmente, algo que jamais imaginaria fazer. Não necessariamente orações religiosas tradicionais, mas momentos de conexão com algo maior que ela mesma. E notou que seus pacientes estavam respondendo de maneira diferente ao tratamento. Não milagres como o de Miguel, mas pequenas melhoras inexplicáveis, recuperações ligeiramente mais rápidas que o esperado, uma sensação geral de esperança que parecia permear sua prática médica. 3 meses depois, Sara recebeu uma proposta inesperada. Dr. Peterson, que havia testemunhado tudo naquela noite, havia se associado a um grupo de pesquisadores interessados em estudar casos de cura inexplicável ao redor do mundo. Eles estavam formando um instituto dedicado a estudar a intersecção entre medicina e espiritualidade, entre ciência e fé. Sara, disse ele durante o almoço, nós precisamos de alguém como você. Alguém com credibilidade médica sólida, mas que também testemunhou o impossível. Queremos estudar casos como o de Miguel de uma forma científica rigorosa, mas sem descartar a possibilidade de que existam forças além da nossa compreensão atual.
Sara considerou a proposta cuidadosamente. Seria um risco para sua carreira, um afastamento da medicina tradicional que havia praticado por 2 décadas. Mas também seria uma oportunidade de explorar questões que haviam se tornado centrais em sua vida. 6 meses após aquela noite de dezembro, Sara Martinez deixou sua posição como chefe de emergência para se juntar ao Instituto de Medicina Integrativa. Seu primeiro caso oficial foi uma mulher de 60 anos com câncer terminal que havia experimentado uma remissão completa após um retiro espiritual. O segundo foi um homem paralítico que havia recuperado o movimento nas pernas durante uma sessão de oração comunitária. Cada caso era único, cada história carregava suas próprias complexidades e mistérios. Mas todos tinham algo em comum. Eram pessoas que haviam experimentado algo além dos limites da medicina convencional. Em seu primeiro artigo para o Jornal Médico do Instituto, Sara escreveu: "A medicina moderna é extraordinária em sua capacidade de curar, tratar e prolongar a vida. Mas talvez tenha chegado a hora de reconhecermos que nossa compreensão do ser humano e dos processos de cura ainda é incompleta. Talvez exista espaço para uma abordagem que honre tanto o rigor científico quanto a possibilidade de mistério." Um ano após aquela noite transformadora, Sara recebeu um cartão pelo correio. Era de Miguel Santos, agora com 9 anos. No cartão, ele havia desenhado uma figura em branco com as mãos sobre uma figura menor deitada, e embaixo havia escrito com letra de criança: "Obrigado por me trazer de volta, doutora Sara. A voz bonita disse que você é especial e que vai ajudar muitas pessoas a encontrar o que elas perderam." Sara guardou o cartão em sua escrivaninha, onde o manteria pelos próximos 20 anos de sua nova carreira. Sempre que duvidava de si mesma, sempre que enfrentava ceticismo de colegas ou questionamentos sobre sua mudança de direção profissional, ela olhava para aquele desenho simples e se lembrava daquela noite de dezembro. Se lembrava do menino que deveria ter morrido, mas que voltou à vida após uma oração desesperada. Se lembrava de como sua certeza científica absoluta havia dado lugar a uma compreensão mais ampla e humilde sobre os mistérios da existência. E mais importante, se lembrava de como uma única oração, nascida do desespero e da compaixão, havia mudado não apenas uma vida, mas havia aberto portas para uma nova maneira de compreender a cura, a esperança e o poder inexplicável do amor humano diante do impossível. Hoje, 20 anos depois, doutora Sara Martinez é reconhecida internacionalmente como pioneira no campo da medicina integrativa. Ela ainda não tem respostas para tudo o que aconteceu naquela noite, e Miguel Santos cresceu para se tornar um jovem homem dedicado a ajudar outros através de trabalho humanitário. Mas a lição permanece. Às vezes, quando a ciência chega ao seu limite, quando a medicina não tem mais respostas, existe algo maior esperando ser descoberto. Algo que transcende nosso entendimento atual, mas que não precisa ser temido ou rejeitado. Apenas respeitado, estudado e, quando necessário, solicitado com humildade e fé. E em noites silenciosas de plantão, quando Sara se encontra diante de casos impossíveis, ela ainda coloca suas mãos sobre seus pacientes, fecha os olhos e sussurra uma oração. Porque aprendeu que a medicina mais poderosa muitas vezes vem da combinação entre conhecimento científico rigoroso e uma abertura corajosa para os mistérios que ainda não conseguimos explicar.